Agora vamos estar resolvendo aqui uma questão de geometria aí que caiu na Unirio, tá? Para quem não sabe, é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas já vou adiantando que isso é uma questão que vai dar um pouco de trabalho, então vai ser um vídeo um tanto extenso, tá? E a questão diz o seguinte: a área de um triângulo regular inscrito em uma circunferência de raio R em função do apótema A de um hexágono regular inscrito na mesma circunferência é de quanto, tá? E dele dá essas alternativas que não são tão bonitas assim, mas ele está dizendo que tem uma circunferência, tá? E nessa circunferência a gente tem um triângulo regular, ou seja, um triângulo equilátero, e a gente também tem um hexágono regular. E daí a gente quer saber a área desse triângulo regular, que está dentro da circunferência, só que tudo isso em função do apótema A do hexágono regular, tá? Então, para quem não entendeu, vai entender aí ao decorrer aí da aula, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar aqui a circunferência, e dentro da circunferência eu vou desenhar o triângulo, tá? Como se seria um pouco difícil de fazer, eu já trouxe aqui uma imagem prévia, tá? E daí a gente vai agora determinar a área desse triângulo, tá? Vamos lá. A gente sabe que isso aqui é um triângulo equilátero, tá? Então, se é um triângulo equilátero, quer dizer que esse lado aqui é igual a esse lado aqui, que por sua vez é igual a esse lado aqui, ou seja, todos os lados são iguais. E a única informação que ele dá é de que esse triângulo está dentro de uma circunferência de raio R. Ou seja, se você pegar esse ponto aqui que está no centro e você ligar até aqui, você vai ter o raio. Ou seja, você vai ter o raio da circunferência que mede R. Tá? Só que, o que a gente vai ter que fazer? Qual vai ser a estratégia? Bom, a estratégia vai ser ligar o centro desse triângulo aos vértices dele mesmo, tá? E vocês vão entender o porquê. Então, quando eu vou pegar esse vértice daqui e vou ligar, aí eu vou pegar esse outro vértice aqui e vou ligar ao centro, e eu vou fazer a mesma coisa com o centro O e com o vértice C. Calma aí, deixa eu melhorar. Bom, se for preciso, eu vou dar uma pausa aí na live, ou melhor, no vídeo, para fazer, mas enfim, eu consegui. Então, agora o que a gente vai fazer? Nota que se eu pego o ponto do centro, que no caso é do vértice O, até o B, assim como eu pego do O até o A, assim como eu pego do O até o C, quer dizer que eu vou ter o raio dessa circunferência grandona. E a questão nos dá o valor do raio, né? Ele diz aí que o raio, ele vale R. Então, aqui é R, aqui é R, e aqui também é R. Tá, agora o que a gente tem que notar? Como eu liguei o centro, digamos assim, desse triângulo aos seus vértices, ao centro dos seus vértices, no caso, eu peguei o vértice e dividi exatamente ao meio, tá? Então, se eu tenho um triângulo equilátero, a gente sabe que todos os lados são iguais, portanto, todos os ângulos também são iguais. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui um triângulo equilátero qualquer, esse cara aqui é igual a esse cara aqui, que é igual a esse cara aqui. Então, todos os ângulos são iguais, ou seja, todos esses ângulos aí medem 60 graus, porque são iguais. Então, quando você divide ao meio, esse cara aqui ele deixa de valer 30, de 60 e passa a valer 30. Esse cara aqui também passa a ser 30. E os outros caras também passam a ser 30, só que eu não vou completar porque é desnecessário. E agora o que a gente pode fazer? Ó? Como aqui eu tenho um ângulo de 30, aqui eu tenho um ângulo de 30, quer dizer aí que eu tenho um triângulo isósceles, tá? Só que antes a gente precisa lembrar o que é uma volta. Uma volta ela gera aí um ângulo de 360 graus. Só que quando eu dividir essa volta aqui em três partes iguais, eu vou ter três ângulos iguais. Então, se eu tenho 360 e eu divido por 3, quer dizer que esse cara aqui é 120. Esse cara daqui também vai ser 120. E esse cara daqui também vai ser 120. Então, todo mundo aí vai medir 120 graus. Então, agora qual vai ser a estratégia? Uma propriedade, uma parada que nos permite fazer em triângulos isósceles é dividir esse triângulo ao meio. Então, a gente corta ele ao meio e divide em dois triângulos retângulos congruentes, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta. Eu vou traçar uma reta aqui, ó, do centro do triângulo isósceles até o centro do ângulo de 120 graus. Como essa reta ela está perpendicular à base, está formando aqui um ângulo de 90 graus, tá? E como aqui era 120, eu dividi ao meio, então esse cara aqui vai passar a ser 60
Esse cara aqui já é 30. E esse outro cara aqui vai ser 60 também. Assim como o outro cara lá é 30, tá? E agora, a gente pode calcular a área desse triângulo como... Para a gente visualizar melhor, eu vou pegar esse triângulo aqui, que está dentro da circunferência, e vou jogar ele cá para fora. Então, quando a gente trazer ele cá para fora, vai ser algo mais ou menos assim, ó. Então, aqui a gente vai ter um ângulo de 90, aqui a gente tem um ângulo de 60, aqui a gente tem o ângulo de 30, tá? E aqui a gente tem um R, que no caso seria aí a hipotenusa desse triângulo retângulo. E daí, sabendo disso, a gente consegue descobrir os outros caras, né? Os dois catetos. E, consequentemente, a gente consegue determinar a área desse cara. Então, vamos pensar. Eu tenho um lado, que no caso é a hipotenusa, e eu tenho todos os ângulos conhecidos. Então, eu posso usar seno de 30 graus e depois o seno de 60. E, por fim, eu posso descobrir esses lados. Então, ó, eu vou chamar esse cara aqui de x e vou chamar esse cateto aqui de y. Então, o seno de 30 graus vai ser o que, ó? Vai ser o cateto oposto, que é o x, dividido pela hipotenusa. Então, o seno de 30 vai ser igual ao x dividido pelo r, tá? Seno de 30 graus a gente sabe que é um ângulo notável e vale 1/2. Isso aqui vai ser igual ao x dividido por r. Então, multiplicando cruzado, a gente vai ter que o 2x é igual a r. Então, como eu quero descobrir a área em função de r, eu vou isolar o valor do x, tá? Então, o x vai ser igual ao r dividido por 2. E agora eu consigo descobrir aí o valor de y usando o mesmo artifício, tá? Eu vou usar aqui os ângulos notáveis, né? Relações da trigonometria. Então, eu vou usar agora o seno de 60. Então, o seno de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto. Que é um cateto oposto ao seno de 60? É o y, tá? Então, vai ser o y dividido pela hipotenusa, que é o r. Seno de 60, a gente sabe que é raiz de 3 dividido por 2. Então, isso aqui vai ser igual ao nosso y dividido pelo r. Então, multiplicando cruzado, eu vou ter que o r raiz de 3 vai ser igual ao 2y. Então, como eu quero isolar o valor de y em função de r, então eu posso dizer que o r raiz de 3 dividido por 2 é igual a y. Então, aqui a gente já determinou quais são os outros dois lados desse triângulo egípcio, tá? Em que R é a hipotenusa, X é um dos catetos e Y é um dos outros catetos, tá? Então, agora a gente vai calcular a área desse triângulo. E como é que a gente calcula a área de um triângulo? A área de um triângulo, a gente sabe que é base vezes a altura dividido por 2. E agora eu vou só substituir os valores aqui na minha fórmula. Eu tenho a base, que no caso é o y, e a gente acaba de ver que o y ele vale o r raiz de 3 dividido por 2, então eu vou ter o r raiz de 3 dividido por 2, vezes a altura, que a gente sabe que é quem? A altura é o nosso x, e a gente já viu que o x é o r dividido por 2, então aqui é o r dividido por 2. Só que esse cara aqui é a base e esse cara aqui é a altura, então eu tenho que dividir esse produto por 2. Tá? Então, efetuando essa conta, ó, eu multiplico numerador por numerador, r vezes r raiz de 3, isso aí tá dando r ao quadrado raiz de 3. E agora eu multiplico denominador por denominador. 2 vezes 2, isso aí tá dando 4, só que tudo isso aqui dividido ainda por 2. Então, quando eu fizer essa divisão, eu vou ter r ao quadrado raiz de 3 dividido por 4 vezes 1/2. Então, quando eu fizer esse produto, eu vou ter r ao quadrado raiz de 3 dividido por 4 vezes 2, ou seja, está dando 8. Mas essa aqui é a área do triângulo, e ao mesmo tempo não é, tá? Porque como a gente quer calcular a área do triângulo inteiro, a gente só calculou a área desse triângulo daqui, ó. Então, para calcular a área do triângulo grandão, o que eu vou ter que fazer? Ó? Eu poderia dividir esse outro triângulo em mais 6 triângulos idênticos a esses dois aqui. Então, eu vou ter que pegar a área desse triângulo em amarelo e vou ter que multiplicar por 6. Porque eu poderia dividir, ó, esse triângulo aqui ao meio. E eu poderia dividir esse outro triângulo aqui ao meio também. Então, formaria aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, formaria esse triângulo daqui, esse triângulo daqui, esse daqui, esse daqui e esse daqui. Então, eu teria um total de 6 triângulos, tá? Então, vou ter que pegar essa área aqui, que é o r ao quadrado, raiz de 3,
dividido por 8. E eu vou multiplicar por 6, tá? Porque eu tenho 6 triângulos desse mesmo tipo. E daí, fazendo esse produto, ó, eu vou ter o 6r ao quadrado raiz de 3 dividido aí por 8, tá? E agora, nota que eu tenho um múltiplo de 2 no numerador e no denominador. Então, eu posso dividir por 2 em cima e embaixo. 6 dividido por 2 dá 3. Então, vai ficar 3r ao quadrado raiz de 3. E 8 dividido por 2 está dando 4. Então, a área do triângulo regular que está inscrito na circunferência de raio R, ela vale aí 3r ao quadrado raiz de 3 dividido por 4, tá? Só que aqui ainda a gente não acabou, tá? Essa foi só a primeira parte da solução. Agora a gente vai ter que mexer com o hexágono, tá? Bom, primeiro a gente tem que saber o que é o apótema. Para quem não sabe, apótema digamos que uma reta que vai do centro do hexágono a qualquer um de seus lados. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui o centro e cortasse aqui, tá? Lembrando que essa reta é perpendicular, ou seja, essa reta, o apótema, ele vai sempre formar um ângulo de 90 graus. Então, se eu pegar do centro até a base de qualquer um dos lados desse hexágono, eu vou ter aí o apótema desse hexágono, tá? Então, o que é que eu posso fazer? Ó? Eu posso ligar esse vértice daqui ao centro do hexágono e eu posso ligar esse outro vértice aqui, ó, também ao centro do hexágono, tá? E como esse cara daqui vai desse ponto até o centro do hexágono, que por sua vez também é o centro da circunferência, quer dizer o quê? Quer dizer que esse segmento aqui é R. Ou seja, quer dizer que esse segmento aí é exatamente o raio da circunferência, tá? Então, isso aqui é R, aqui também é R. Então, novamente, a gente tem um triângulo isósceles, tá? E como eu disse, a apótema é a distância do centro do hexágono até um de seus lados, formando um ângulo de 90. Então, eu vou traçar aqui o apótema do triângulo, tá? O apótema do hexágono, na verdade. E daí, isso aqui vai formar um ângulo de 90, isso aqui também vai formar um ângulo de 90. Agora, como é que a gente vai fazer para determinar o valor desse ângulo e o valor desse ângulo? Bom, há várias maneiras de você fazer. Você poderia, por exemplo, completar, dividir esse hexágono aqui em mais outros 6 triângulos, tá? Eu não vou fazer aqui bonitinho não, mas é só para representar. Então, quando você dividisse um hexágono em 6 triângulos, cada um desses triângulos seriam triângulos equiláteros, ou seja, todos eles teriam um ângulo de 60. Então, quando você pegasse todo mundo e dividisse ali por 6, você teria aqui o 60, aqui teria 60, tá? Esse cara aqui, todo, seria 60. Só que eu dividi exatamente ao meio, tá? Então, como eu dividi exatamente ao meio, esse cara aqui vai ser quanto? Esse cara aqui vai ser 30. Porque eu peguei o ângulo de 60 e dividi no meio. Então, se aqui é 30, aqui também vai ser 30. Consequentemente, os ângulos da base vai ser 60. E esse outro ângulo daqui também vai ser 60, tá? E o mais importante de tudo, esse cara aqui é A. Então, o A é esse segmento daqui, ó. Esse segmento em azul aqui que eu vou destacar agora. Ó. É esse segmento que vai do centro do hexágono, que também é o centro da circunferência, até a base desse triângulo. E agora a gente vai calcular o valor de A e depois a gente vai igualar. A gente vai igualar a área do triângulo e vai igualar o valor de A, porque daí a gente consegue descobrir o valor do apótema, tá? Em função aí da área do triângulo. Tá, então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse mesmo triângulo daqui e vou jogar aqui para baixo, para a gente conseguir visualizar. Então vai ficar um triângulo mais ou menos assim. Esse cara aqui é o A, esse cara aqui é o ângulo de 90, esse ângulo da base é o ângulo de 60 e esse ângulo aqui de cima é o ângulo de 30, tá? E agora, ó, a gente tem aqui a hipotenusa que é o R. Beleza. Bom, eu não quero calcular a área, eu só quero calcular o valor de A, só que em função de R. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui eu posso usar o cosseno de 30 graus, tá? Eu posso usar cosseno de 30, porque o cosseno, ele relaciona o cateto adjacente, aquele ângulo, e relaciona a hipotenusa. Então, se eu pegar aqui o ângulo de 30, o lado adjacente vai ser o A, e a hipotenusa é o R. Então, vai ficar o A dividido pelo R. Então, esse aqui vai ser o cosseno de 30, tá? O cosseno de 30, para quem lembra aí, é o raiz de 3, deixa eu ver.
1, 2, 3. É raiz de 3, se eu não me engano. É raiz de 3 dividido por 2. Isso aqui tá dando A dividido pelo R, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado. Então eu vou ter que 2A é igual a R raiz de 3. E daí o que eu vou fazer? Para achar o valor de A, eu vou passar o 2 que está multiplicando dividindo. Então A vai ser igual ao R raiz de 3 dividido aí por 2, tá? Então que agora a gente já matou praticamente a nossa questão. Porque, ó, quando a gente quer encontrar uma igualdade, né, uma coisa em função da outra, o que é que a gente faz? A gente pega esses dois caras e iguala. Então eu vou pegar o valor do apótema de A, tá? Que é o próprio A, e eu vou igualar a área do meu triângulo, o triângulo grandão, o triângulo equilátero que a gente viu lá em cima, tá? Então eu vou simplesmente pegar aqui, ó, a área do triângulo. Deixa eu rever aqui qual era a área, ó. A área a gente viu que era o 3 raiz, o 3r ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então eu vou fazer isso aqui embaixo. Eu vou ter, ó, o 3r ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. Isso aqui vai ser igual ao A, tá? Mas no lugar de A, eu vou trocar por quem? Eu vou trocar aí o A por quanto? Por R raiz de 3 dividido por 2. Então, eu vou ficar aqui com R raiz de 3 dividido aí por 2. Só que agora vem um pulo do gato. A gente não quer dois R's. A gente quer um R e um A. Porque daí a gente vai ter a relação que a gente quer. Então agora eu vou ter que isolar o valor do R em função de A e fazer uma segunda substituição, tá? Então o que, é que eu vou fazer? Ó? Eu tenho aqui que o 2A é igual a R raiz de 3. Então o que, é que eu vou fazer? Ao invés de isolar o A, eu vou isolar agora o R. Então se 2A é igual a R raiz de 3, quer dizer que o R vai ser igual ao 2A dividido pelo raiz de 3, tá? Então, o que é que eu fiz? Ó? Eu peguei esse raiz de 3 que estava multiplicando o R e joguei para o outro membro dividindo, tá? Então, agora eu vou pegar, ó, esse valor para R e vou substituir lá mais uma vez, tá? Então, eu vou substituir aqui, ó. Então, eu vou ficar com 3R ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual aí ao R raiz de 3 dividido por 2. Só que agora eu vou substituir. Então, no lugar de R, eu vou trocar por 2A raiz de 3. Então, vai ficar, ó, 2A raiz de 3 dividido por quanto? Dividido por 2, tá? Então, ficaria 2A raiz de 3 dividido por 2. Bom, o que, que a gente pode fazer? O que, que a gente pode fazer? Deixa-me pensar. Bom, tem uma forma mais prática da gente calcular. Ao invés de eu trocar o A por 2 raiz de 3 dividido por 2, eu vou deixar o A como sendo A. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou deixar o A aqui desse lado, tá? E vocês vão entender o porquê. E daí, agora, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar essa função aqui, essa equação, e onde tiver o R, eu vou trocar por o valor que a gente acabou de ver. Então, eu vou ter o 3 vezes o R ao quadrado. A gente viu que o R é quanto? A gente viu que o R é o 2A raiz de 3. Então, no lugar de R, eu vou trocar por 2A dividido pelo raiz de 3. Só que isso aqui está ao quadrado, tá? Isso aqui ainda que está multiplicando o raiz de 3. E isso aqui ainda está dividido por quanto? Está dividido aí por 4. Pronto, então agora basta a gente resolver essa nossa equação que a gente vai ter aí, enfim, a nossa resposta, tá? Então, primeiro eu vou efetuar esse produto, esse quadrado. Então, eu vou ter o 3 vezes 2A raiz de 3 ao quadrado. Isso aí vai dar 4A ao quadrado, dividido por quanto? Dividido pelo raiz de 3 ao quadrado, que vai dar o 3. Isso aqui multiplicado pelo raiz de 3. Tudo isso aqui dividido por quanto? Tudo isso dividido por 4. Então, agora, ó, a gente pode fazer o quê? Ó? A gente pode simplificar esse 3 com esse 3. E daí vai restar o quê? Ó? Vai restar apenas o 4A ao quadrado, raiz de 3, e o 4 que está lá embaixo, tá? Isso aqui é o valor do nosso apótema. E agora a gente terminou a questão. Ó.
Porque nota que eu tenho 4 aqui e eu tenho 4 aqui. Então eu posso cortar esses dois caras, ó. E daí vai restar apenas o quê? Vai restar apenas o a ao quadrado raiz de 3. Então, essa aqui é a nossa resposta do problema, tá? Então, esse daqui é o valor do apótema de A em função da área do triângulo. Então, é um problema, não é um problema tão complexo, mas envolve alguns cálculos, envolve algumas visões, e você teria que fazer esses desenhos, esses traços, essas retas que favorecem a resolução do problema, tá? Então, a gente tem que a resposta correta, ó, se você observar por sorte aí, a gente tem que a resposta correta é a letra E, A ao quadrado, raiz de 3.